Então, a gente vai estar iniciando, tá, meus amores? O nosso curso aí. A gente vai começar pela parte dos pezinhos da nossa fadinha, tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, que a mesa tá batendo. Prontinho. Ó, o que que eu vou estar precisando pra mim tá fazendo os pezinhos dela, tá? Ó, a gente vai pegar uma bola de 35, vai partir ao meio. Vou pegar meu outro estilete, que esse daqui eu pego. Parte bem no meio da marcação, tá? Ela tem a marcaçãozinha aqui, ó. A gente vai partir. Cuidado com o dedo, segura bem. Eu acho que aquele que era o bom. Tá doida. Né, meninas? Já tá uma loucura só. Essa bola minha de 35, ela é dura. Ó, cortei, tá? Agora eu vou lixar toda a imperfeiçãozinha aqui, pra ficar melhor pra mim dividir. Vem com a minha lixinha de pé ou lixinha de unha, tá? Tô tirando aqui, ó. Todas as marcações. Ui, aqui em cima. Do outro lado. Aqui, se souber aproveitar, dá pra usar só uma bandinha da bolinha. Só que eu gosto de fazer com uma banda de cada, né, da parte que sobrou. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou dar um cortezinho assim, ó. Um corte aqui, no meio da bola, quase no quarto aqui, né, da bolinha, do ladinho. Tirei essa lasquinha. Agora, do outro lado, ó. Corto de novo. Ó, tá? Tirei aqui, tirei aqui. Aqui eu tenho que deixar aproximadamente 1 centímetro, tá? Vou pegar minha régua. Não sei onde eu coloquei minha régua, né? Porque a Tatá é assim. As lives da Tatá é assim, né? As aulinhas. Tatá doidinha. Eu vou deixar, ó, 1 centímetro, tá? Vou marcar aqui, ó. Aqui tem que ficar 1 centímetro, o pezinho dela, pra ficar bem magrinho. Ó, então 1 centímetro tá dando aqui. Vou tirar essa lasquinha que sobrou. Ó, tirei a lasquinha que sobrou, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, eu vou medir aproximadamente, deixa eu ver aqui na minha, na minha colinha. 2,5 centímetros e meio. Então, eu vou calcular bem aqui, ó, onde dá 2,5 centímetros. Vou dar um corte aqui e um corte aqui. Mais ou menos, tá, meninas? Não precisa ser certinho. Ó, deu até 3 centímetros aqui, vou cortar mais um pouquinho. Então, ó, cortei aqui e aqui, tá? Pode ser de 3 a 2,5 centímetros o pezinho dela. Aí, ficou assim, né? Eu vou dar outro corte aqui embaixo, tá? A altura vocês definem o tamanho que vocês querem. Ó, ficou assim, tá? Então, ficou mais ou menos... Aqui ficou de 1 centímetro. O corte daqui ficou 2,5 centímetros a 3, tá? E aqui a altura ficou, ó... Colocar 1 centímetro... 1 centímetrozinho, ou 1,5 centímetros, tá? 1 centímetro. Um pouco mais que 1 centímetro, tá? Então, vai ficar assim, ó, formatinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no outro pezinho. Por isso que eu falei pra vocês, se souberem que se quiserem fazer só numa banda da bolinha, tá? Vocês têm que só calcular bem direitinho. Mas eu aconselho fazer assim, que nem eu tô fazendo. Gente, como é dura essa bolinha de 35. Ó, tirei aqui. Ó, deu 1 centímetro certinho, tá? 1 centímetro certinho, ó, ficou assim. Agora, o que que eu vou vir fazer? Tirar aqui, atrás e aqui. E aí, eu vou... Ou eu meço por aqui mesmo, ó.
né? Porque ela já é uma base que a gente tem como pé. Tiro aqui, tá? Então, pode ficar de 3 centímetros a 2,5 centímetros. E dou um corte aqui, ó. Embaixo, tá? Ó, esse ficou mais altinho, então tira aqui. Tá? E aqui dá 1 centímetro, mais ou menos, um pouquinho mais. Então, o formato do nosso pezinho é isso, tá? Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai lixar essa parte do pezinho bem lixadinho, tá? Com a lixinha de pé ou com a lixinha de unha. Como a parte é pequena, vocês podem estar lixando com a lixinha de unha. Eu vou lixar com a de pé, porque eu gosto mais, tá bom? Então, a gente vai lixando. Fica bem pequenininha essa parte mesmo, tá? Porque ela é bem delicadinha. Aí, a sapatilha que vai dar um movimento de pezão nela, né? Pé comprido. Então, eu vou lixar bem arredondadinho, tá? Deixar bem arredondado pra não mostrar essas partes aqui, ó. Essa parte reta vai ficar assim, ó, meio arredondado. Pra não mostrar na hora que a gente for encapar esses pezinhos, a parte do pezinho. A minha lixinha de unha tava por aqui, mas sumiu. Por isso que eu tô lixando com essa de pé. Então, vai lixando, ó, tirando toda aquela parte que ficou do corte, deixando bem arredondadinho, pra na hora da gente modelar não ficar nenhuma marcação, assim, uma marca de corte, né? Ó, tá? Ó, arredondei. Essa parte também. Movimentos circulares, tá? Se vocês quiserem fazer em movimentos circulares, é melhor. Vou lixando bem lixadinho essa parte, pra não ficar mostrando nenhuma marcação de corte aqui, pra não ficar feio o pezinho dela. Eita, tá voando. Ó. Vai ficar assim, bem arredondadinho, tá? Ó, bem, vocês lixam mais, é porque como eu vou estar fazendo a live aqui, pra não ficar tão estendida, então eu tenho que fazer o mais rápido possível pra vocês. Tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Bem arredondadinho. Então, esse é o nosso pezinho da nossa duendinha. Eu tô achando que tem um ainda mais alto que o outro, eu vou dar um cortinho. Aqui. Ah, agora sim. Com o mesmo tamanho, tá? Então, é isso, tá, meus amores? Então, aqui a parte de eu cortar na bola de 35 é 1 centímetro assim, e de assim, mais ou menos 2,5 centímetros a 3, tá? E aqui na altura, um pouquinho mais, ou aproximadamente 1 centímetro, deu aqui 1 centímetro, tá? É isso. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai modelar essa parte dos pezinhos, que é bem pequena, bem pequenininha. Vou ligar meu ferro. Vou esperar aquecer aqui. Ou minha chapinha, tá? Como é parte pequenininha, eu posso fazer até com a chapinha. Só que eu gosto de trabalhar com ferro. Depois que eu me descobri com ferro, só trabalho com ferro, tá? Então, eu vou pegar uma superfície mais alta. Isso até pode fazer na mão mesmo, porque é pequenininho, tá? Vou pegar um EVA bem maior, ó, pra mim ter um espaço de poder descer esse pezinho, né, pra modelar bem. Então, aqui, essa medida que eu tô usando, eu não coloquei no molde porque não tem necessidade, senão vai ficar muita coisa no molde, vocês podem até se confundir, tá bom? De 7 centímetros por 7, tá? Então, um quadrado de 7 por 7 pra poder fazer essa modelagem aqui. A parte dessas modelagens, tanto da cabeça, né, quanto da calcinha, ó, eu não coloquei nos moldes, porque vocês veem no vídeo, vocês já têm a noção das medidas. Porque às vezes fica muita coisa no molde e vocês se perdem, tá bom? Por isso que eu não coloquei. Então, eu deixo meu EVA aquecer aqui no ferro. Quando ele estiver bem molinho, eu tiro, ó. E venho e modelo. Ó,
Já posso tirar daqui. Seguro bem e torço, ó. Tá? Assopro. Então, a modelagem do meu pezinho é isso. Não tem erro. Aí, eu venho aqui e corto o excesso, ó. Tá? Corto o excesso todinho. Tá? Cortei, ó, o excesso bem rente, tá? Agora, a gente vai modelar o outro. Coloco meu EVA de 7 centímetros por 7, um quadrado, pra poder fazer a modelagem. É a única coisa que eu não coloco nos moldes, tá, meus amores? Essa parte, porque fica muito confuso depois pra vocês. Muitas peças que não tem necessidade, tipo, isso daqui não tem necessidade. Vocês veem no vídeo, vocês vão entender o tamanho. Ó. Venho, tiro, ó, dou uma rodada, tá? Assopro. Deixo esfriar e agora corto o excesso, tá? Ó, corta bem rentezinho. Essa parte é bem pequenininha. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou desligar meu ferro aqui um pouquinho, senão eu vou me queimar. Porque tá meio doidinho. Agora eu vou vir com a cola quente e vou colar toda aqui em volta, tá bom? Deixa eu colocar pra cá. A minha extensão tá bem longe de mim hoje. Ó, venho com a cola quente e vou passando bem pouquinho a cola aqui. Não tá saindo. Opa, agora saiu demais. Ó, passando aqui em volta e venho, aí seguro, tá? Espero esfriar um pouquinho, depois eu removo o excesso com o dedo, tá? Cuidado pra não se queimar, meninas. Ó, seguro. Ai, queimei o dedo. Cuidado pra não se queimar e a Tatá se queimando, né? Aí, eu vou passando em volta todinha, ó, fazendo a colagem aqui no pezinho, tá? Essa parte tem que ser com cola quente, porque a cola instantânea, ela vai corromper o isopor, né? Aí vai estragar o trabalho, tá? Então, tem coisas que tem que ser só a cola quente mesmo. Ó, cuidado com o dedo, meninas, que essa parte aqui é bem pequena. E vocês podem queimar o dedo. Tá? Então, eu fiz a colagem, ó, em volta toda, tá? Aí, eu venho aqui e tiro o excesso. Tirei o excesso. Essa parte, vocês podem vir no ferro e encostar. Meu ferro ainda tá morno, pra ela ficar bem, ó, bem certinha, tá? Ficar uma colagem bem coladinha. Só encostando assim, ó, tá? Ó como que ela vai ficar. Bem bonitinha, tá? Então, é isso. Agora, eu vou colar a outra parte. Essa parte ficou tão bem colada que nem precisava passar cola. Ficou tão bem modelada que não tem nem necessidade de eu estar passando cola ao redor todo. Só em alguns pontinhos, ó. Tá? Então, já colei aqui. Ó, colei. Vou tirar o excessinho. Se tiver, né? Se não tiver, como você tirou o excesso antes, bem rente, tá? E vou lá encostar no meu ferro de novo. Só encosta, ó. Pra ele ficar bem certinho com o isopor, tá? E o corte fica bem feitinho também. Mas não há nem necessidade, porque não vai mostrar a parte de baixo. Então, é isso, ó. Os dois pezinhos, quer dizer, já estão prontos, tá? Os nossos pezinhos é isso. Nossa, pingou um monte de cola aqui. Depois eu limpo, tá? Então, os pezinhos, ó, da nossa fadinha é isso. Agora, a gente vai fazer a parte do sapatinho, tá? Os moldes vai estar certinho. É aproximadamente esse tamanho. A gente vai ajustar conforme a peça, tá? Então, eu deixei um pouquinho maior no molde, vai sobrar excesso atrás, ó. Tá? Vai sobrar um pouquinho de excesso atrás, a gente corta. Então, é melhor o molde tá maior do que tá pequeno, tá? Pra aumentar o molde é um pouco mais complicado. Ele estando num tamanho assim, não tem complicação. Porque vocês podem cortar e ajustar conforme a peça, tá bom? Então, é isso. Agora, a gente vai aqui pra parte do sapatinho.
que eu vou fazer? Eu posso estar fazendo um sombreamento. Essa peça eu vou estar fazendo ela com um vestidinho rosa, tá? Essa daqui eu fiz verde, com um cabelinho vermelho. Essa outra eu vou estar fazendo marrom, o cabelinho dela. Então, o que eu vou vir fazer aqui? Eu posso fazer um sombreado com giz pastel vermelho, ó. Passar ao redor aqui. Pra ficar mais bonito o nosso sapatinho. Venho com giz vermelho, pastel oleoso. Vai estar na lista de material certinho, tá? Ó, e vou fazendo o sombreado, tá? Aí eu venho com o meu dedo, ó. E vou espalhando, né? Esfumaçando. A minha correntinha faz um barulho, meninas do céu. Ó. Tá? Ou vocês podem estar fazendo isso também com a buchinha de lavar louça, sabe? Passa a buchinha aqui, ó, no giz. Eu gosto bastante também de usar a buchinha, tá? E faço assim, ó. E vocês vão sombreando ao redor. Essa daqui eu peguei grande, ó. Dá o mesmo resultado, tá, meninas? Ó. Tá? Então, aí fica ao gosto de vocês, tá? Opcional. Como é pequenininha essa parte, eu vou fazer com ele assim mesmo. Sombreando assim com giz. Tá? E depois passando o dedo, ou senão eu posso passar até a buchinha, tá? Ou pode fazer com tinta também, o sombreamento. Isso daí fica ao gosto de vocês, tá bom, meus amores? Então, sombreei esse e esse. Meninas, eu vou tirar essa correntinha, porque tá fazendo um barulho chato. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar ela, pra não ficar batendo aqui. Tirei. Tá fazendo muito barulho. Não gosto de trabalhar com barulho, não. Tá enjoada. Nossa, meninas, tá cheio de cola aqui. Tá horrível aí pra vocês vendo. Então, é isso, tá? Sombreei essa parte e a outra. O que eu vou fazer agora? Vou vir com os meus pezinhos, ó. Vou escolher uma parte de frente e outra parte vai ficar pra trás. Vai ficar a mesma coisa, praticamente, né? Aí, eu vou vir, ó, e vou fazer isso. Ó, tá vendo? Depois, eu vou vir com uma colinha instantânea e vou passar aqui embaixo, tá? Assim, ó, fechando assim. Então, eu venho, dou um pinguinho de cola bem pequenininho aqui, ó, na frente. Ó, um pinguinho de cola. Aí, venho com ele e posiciono aqui, ó. Pronto, colou, segura. Até colar. Ó, colou. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou passar cola ao redor aqui do outro lado, ó, tá? Pra vir fechando aqui atrás. Então, eu passo um pouquinho de cola. Pouquinha cola, tá, meus amores? Ó, seguro aqui. E do outro lado a mesma coisa. Passa um pouquinho de cola e seguro aqui, ó. Tá? Aí, venho aqui na parte, ó. E vou fechar, bem aqui no fundinho. Então, eu venho aqui, dou um cortinho, fecho aqui. Dou um pinguinho de cola, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Vou só passar um pouquinho de cola e unir aqui, tá bom? Pouquinha cola, tá? Não há necessidade de colocar muita cola. Agora eu vou cortar bem rentezinho, tá? E agora eu vou vir com essa parte aqui, ó, e vou, ó, eu vou colar essa parte com essa, tá? Assim, ó, até chegar aqui na pontinha. Vou colando todinha aqui, até chegar aqui, tá? Então, vou passando um pouquinho a cola, só de um lado, passei, e agora eu vou colando, ó. Tipo, beliscando, né? Pera aí, essa parte é um pouquinho mais complicada. É que é pequenininho, então é ruim de mostrar pra vocês. Ó, tá? E a minha cola não tá me ajudando nada hoje. As lives é assim, né? Quando a gente tá fazendo ao vivo, nada ajuda a gente. Cola, estilete. Tá? Então, eu vou colando aqui, ó.
Agora, sobrou um excessinho aqui, eu corto, ó. Puxo pra cima e corto, tá? Se não tiver colado, passa a colinha novamente. E une. Tá? Agora colou. Vai arrumando aqui. Tá? Agora colou, ó. Tá vendo? E aí, eu vou ligando toda essa parte aqui, ó. Bem aqui em cima, pontinha com pontinha. Ai, quase colei o dedo. Ó. Tá vendo? Assim. Se achar que tá muito grande aqui, pode dar um cortinho. Eu não vou dar o corte, tá? Vou deixar assim. Tá? Vai ficar assim. Aí, eu vou vir agora no ferro e vou esquentar essa parte da frente aqui e vou levantar assim, ó. Vou fazer um levantadinho assim, tá? Então, eu aqueço meu ferrinho novamente, tá? Ó, fica assim a parte de baixo, tá? Venho aqui no meu ferro, deixa aquecer primeiro. Enquanto isso, eu vou fazer na outra parte aqui. Vamos, enquanto o ferro tá aquecendo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Dá um pinguinho de cola aqui. Venho aqui, centralizo, ó. Grudei. Tá? Agora, ao redor, a mesma coisa. Passo colinha e vou indo encaixando. Tá? E agora, aqui atrás. De novo. Tá? Agora, eu venho aqui e fecho atrás, tá? Ó, tá vendo que sobrou bastante o molde, né? Isso que eu falei pra vocês, que eu fiz um pouquinho maior pra não ter erro pra vocês, tá? Então, ó, fechei aqui. E agora eu venho aqui, ó, e fecho o outro lado. Ó. Venho aqui e dou um corte. Agora, a gente vai fazer aquele procedimento que a gente fez na outra, ó. Vou vir aqui, passar a colinha todinha e vou vindo aqui beliscando, ó, tá? Passei cola, não é muita cola, tá? Venho aqui, ó, vou unindo. Opa. Gente, meu dedo tá cheio de cola, então tá um sacrifício. E a cola tem dia que não quer colar, parece que é uma coisa. Ó, essa parte grudou até meu dedo. Colou aqui, colou aqui. E aqui eu venho, ó. Colou ainda torto. Tá fazendo na correria as coisas e ainda colou torto. Mas aí vocês vão fazer com calma, vai ficar perfeito. Ó, esse daqui já sobrou um excesso, eu vou cortar, tá bom? Ó, sobrou um excessinho aqui. Aqui desgrudou e eu vou colar de novo. Ó. Beliscando. EVA com EVA, tá, meninas? Se chegar aqui na parte do isopor, vocês colam com cola quente, mas tem que ser... dá aqui certinho, EVA com EVA, tá? Essa parte. O tamanho que eu deixei dá certinho. Pronto. Ó, sobrou essa parte atrás, vou lá e corto. Bem arredondadinho, tá? Dou uma olhadinha pra ver se não desgrudou. Bem, ó, grudo. Dou uma beliscadinha. Essa parte do sapatinho é meio chatinha. Mas depois que a gente faz, ó, dá certinho. Ó, teve uma parte aqui que eu cortei e saiu um pouco sombreado. Depois eu volto e refaço de novo o sombreado. Ó. Venho aqui, ó, e refaço o sombreadinho, tá? De um lado e do outro. Tá? Então, é isso, ó. Vai ficar assim, tá? Essa parte fica feinha mesmo, mas não tem problema. Depois a gente encosta o ferro, tá? E sai essa imperfeição. Meninas, aqui tá um calor, meu Deus do céu, muito quente. Tá? Então, agora eu vou vir naquela parte que eu vou modelar o pezinho pra cima. Primeiro, eu venho aqui, ó, encosto o meu ferro nessa parte aqui, ó, tá? Daqui, ó, de onde a gente colou pra ficar bem certinho o corte. Encosto, tá? Então, vai ficar bem, a colagem vai ficar perfeita. Não fica nem mostrando a marca da tesoura, tá? Então, ó, tá? Ficou assim. Aí, o que que eu vou vir fazer agora? Eu vou esquentar essa parte da frente,
Cuidado pra não queimar o EVA. Todinha essa parte da frente. E eu vou vir, ó, e vou dar tipo uma levantada pra cima. Não tá tão quente meu ferro ainda. Ó, esquentou, eu venho. Ui, quase me queimei. Tá? Levanto, ó, um pouquinho. Que meu EVA é bem fino, tá? Então, é isso, ó. Pego essa parte e levanto assim. Coloco de novo, se não ficou do jeito que eu queria. E venho, ó, coloco o dedo bem aqui e puxo pra cima. Modelando assim. Tá? Ó, vai ficar assim, tá? Então, ó, como fica bem compridinho o pezinho dela. Fica bem comprido. Agora, eu vou fazer na outra parte, tá? Primeiro passo aqui a parte da colagem que a gente fez lá embaixo. Na hora que a gente passa o ferro, ó, fica perfeito o corte, ó, tá vendo? Esquentando bem. Agora eu venho aqui, ó, com o meu dedo, seguro e modelo. Ó. Dá um assopro. Ó, não ficou muito ainda, então eu vou esquentar de novo até... Vai, ferro, me ajuda aí. Ó, esquentei, esquentei, esquentei. Venho com o dedinho, ó, puxo pra cima. Ó, agora ficou. Tá? Então, é isso. O pezinho dela é isso, tá? A parte de baixo aqui da emendinha eu posso passar o giz também, se eu quiser. Passei o giz. Ó, tá? Então, é isso. A parte do pezinho dela tá pronta, tá? Então, o pezinho é isso. Se vocês acharem que não ficou bem curvadinho ainda, depois volta com o ferro, ó, e vocês podem curvar até onde vocês quiserem, tá? Pra mim, assim, tá ótimo. Tira o excessinho, se sobrou aqui, deixa bem bonitinho, tá? Então, é isso, o pezinho dela, ó, tá? Eu vou agora pra parte da perninha. A parte da perninha, a gente vai usar a medida aproximadamente de 11 por 3,5, tá bom? Essa é a medida. O tamanho do arame que eu tô usando aqui, galvanizado, coloquei lá certinho na lista de material pra vocês. É aproximadamente 14 centímetros, de 13,5 a 14, tá bom? 13,5, coloca 13,5 aí. Então, eu vou deixar ele bem retinho, o arame, o mais reto possível. E a gente vai enrolar, tá bom? Então, eu passo colinha instantânea ou a cola quente. Essa parte da perninha tem que sobrar palitinho, tanto pra encaixar no pezinho, quanto pra encaixar no corpinho, tá? Então, por isso que fica essa ponta, pra um lado e pro outro. A parte da mãozinha não aparece ponta, nessa fufuchinha aqui não, tá? Então, eu venho... Tá? E agora eu vou enrolar a parte da perninha. Se tiver bem grudadinho a cola, eu vou lá e vou enrolando, ó. Enrolou. Nossa, tá liso aqui pra mim, por causa da cerâmica. Passa um pouquinho de cola e vou enrolando o restante, tá? Aí eu vou deixando até a cola, né, ficar bem coladinho. Enrola, enrola, enrola. Ó, tá? Ela vai ficar assim. Na outra, mesma coisa. Espero que vocês deixa pra vocês ouvir bem e ver bem, meninas. Esse daqui já tá meio tortinho, vai ser mais complicadinho. Mas vamos lá. Como vem de enrolar desse arame, nossa, tem uns que dá um trabalhinho pra enrolar. Mas com jeitinho, né, dá certo. Então, eu vou enrolando, ó, bem devagarzinho. Deixa a cola colar bem, bem, bem
E eu vou enrolando, ó. E o azulejo que eu tô trabalhando aqui é liso, pra não melar a minha mesa. Então, já viu. Passa um pouquinho de cola pra poder ajudar ali, ó. E agora eu passo aqui na bordinha, bem pouquinha cola, tá? Enrolo. Ó, se não colou, retoca de novo. Agora colou. Agora, o que que eu faço? Eu venho no meu ferro de novo e passo essa parte todinha aqui da emendinha, tá? Pra ficar bem bonitinho o acabamento. O corte fica perfeito, meninas. Quando a gente faz isso, não fica mostrando. Ele fica bem colado e não dá nem pra ver direito onde a gente cortou ali. Tá? Então, fica bem coladinho. Cuidado com o dedo pra não... Tá? Então, é isso. Tá pronto já os nossos pezinhos e as nossas perninhas. Agora, a gente vai pra parte de enrolar o bracinho, né? Ó, os bracinhos também vai estar no molde, as medidas, que é 3,5 por 7, tá? Mas a gente vai ajustar na peça também, vai dando uns cortezinhos. Ó, o tamanho do arame é de 6,5 centímetros, tá bom? Mais ou menos isso. Porque eu não quero que sobre, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar, ó, tem que ficar uma mãozinha pra cá e outra mãozinha pra lá. Essa parte menor é a parte que vai ficar pra cima, tá? Essa parte do cortinho menor. A parte maior é pra baixo, onde a gente vai colocar o arame, tá? Mas vai estar certinho nos moldes. Então, eu venho, passo cola aqui. Coloco o arame. E vou enrolando. Ó, colou, agora eu enrolo o restante. Passo um pouquinho a cola e enrolo aqui. Ó. Tá? Agora, outra mão viradinha pra lá, eu faço a mesma coisa. Essa parte é chatinha. De enrolar o arame. Nossa. Pronto, enrolou. Agora eu vou lá, ó, passo colinha ali. Tá? Então, é isso. Tá? Agora eu venho no ferro e encosto novamente. Fica bem coladinho, tá? Outra mesma coisa. Se vocês passarem qualquer coisa no bracinho, ou for fazer colagem com cola de... a cola instantânea e ficar esbranquiçado, depois vocês vão lá no óleo de cozinha mesmo, azeite, e passa no local que ficou branco, que vai sumir, tá bom? Esse esbranquiçado. Ó, então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou sombrear esses dedinhos, tá? Então, eu vou vir com a minha buchinha mesmo aqui, ó, bem rapidinho. Vou passar aqui, ó, só nas pontinhas dos dedinhos. Só pra ficar um coradinho, rosadinho, ó.
tá? Isso eu faço com o giz pastel vermelho, tá? Porque fica tipo um rosinha, ele não chega a ficar vermelho, ele fica rosadinho, ó, tá? Esse daqui ficou mais escurinho. Deixa eu arrumar. Então, é isso, ó, tá? Então, vai ficar assim. Então, a gente já fez os pezinhos, os bracinhos, as mãozinhas, né? Então, agora a gente vai pra parte, deixa eu ver, do corpinho. Como que é a parte do corpinho? Vai estar no molde certinho, o tamanho do corpinho, tá? E a gente vai estar pegando e a gente vai estar fechando o corpinho, tá? Então, pra fazer isso, a gente vai precisar de uma bolinha, outra bolinha de 35. Deixa eu pegar aqui que caiu no chão. Tá? Vou lixar. Eita, encancou aqui a cadeira. Vou lixar, porque eu gosto de lixar as bolinhas. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar aproximadamente 5 milímetros abaixo da linha da marcação. Tem a linha de marcação, vou tirar 5 milímetros aqui abaixo. No olho mesmo eu faço. Quem quiser medir, pode medir. Gente, essa bolinha de 35 é muito, muito dura. Tá? Então, eu tirei aproximadamente, ó, 5 milímetros, tá? Ó, 5 milímetros da bolinha de isopor. Dou uma olhadinha pra ver se encaixa aqui, mas encaixa de boa. Agora eu lixo. O que que eu vou fazer agora? A gente vai encapar essa parte pra fazer tipo uma calcinha nela, porque eu não gosto de deixar a parte do isopor mostrando. Vou estar usando um quadrado de 8,5 por 8,5 pra poder estar encapando essa bolinha, tá? Então, como que eu faço? Pego uma superfície, ou na mão mesmo, essa parte, porque eu vou encapar esse lado assim, né, de assim. A gente vai encapar de assim. Pra gente tá encaixando no corpinho. Então, aqueço. Então, com a minha mão mesmo eu vou fazer, tá? Essa modelagem. Ó, tirei o EVA. Tá bem molinho. Então, eu venho assim, ó, e faço essa modelagem, tá? Porque é de ladinho essa parte da modelagem. Ah, eu esqueci de uma coisa antes disso. Vou tirar aqui. Antes disso, vocês vão dar um corte, ó. Eu dei um corte de 5 milímetros depois da linha de marcação. E eu vou dar outro corte, bem pequenininho aqui, ó. Porque ela vai ficar sentada. Tá? Então, ó, precisa dar esse cortinho pra ela poder apoiar a bundinha dela, tá? Mas aqui vai dar pra mim tá encaixando desse jeito mesmo, tá? Então, vocês cortem antes, tá? Ficou um cortinho aqui, ó. Eu dei um corte, ficou na abertura de 1,5 cm, tá? Mais ou menos. Só dei ó, tirei uma lasquinha de nada, ó. Só pra poder sentar ela, tá, meus amores? Então, agora eu vou vir com a cola quente aqui. Vou apoiar ela aqui. E vou colar aqui mesmo. Porque como vai dentro do corpinho, não vai dar pra ver. Tô passando colinha quente lá dentro, ó. Passei na bolinha toda. E eu vou segurar aqui. Depois eu venho e corto só o excesso, tá? Ó, seguro. Até a colinha esfriar, tá? Seguro bem. Aí, sentiu que a cola esfriou, que já colou, vai lá e tira o excesso, tá? Tirei o excesso. Não tem problema ficar feia essa parte, porque vai ficar dentro do corpinho e não vai dar pra ver, tá bom? E ainda vai vir a sainha por cima. Então, ó, vai ficar assim. Agora, a gente vai vir e vai colocar aqui dentro, ó. Tá vendo? A gente vai colocar o corpinho, então não vai dar nem pra ver aquela parte feia que ficou lá, enrugada. Então, eu posso vir aqui com a cola instantânea, porque aqui tem, né, EVA com EVA. Passa um pouquinho e posiciono aqui, ó.
Colou. Agora eu venho aqui, passo colinha. Aqui embaixo, ó, nessa parte. E só junto aqui, ó. Aqui a parte que eu não passei cola, eu vou lá e passo. E vou grudando. E agora eu venho nessa outra parte, ó, e passo colinha também. Tá? Essa parte aqui ficou aberta ainda, né? Eu vou passar a cola bem aqui, ó, na pontinha, e vou unir essa ponta com essa, tá? Então, eu passo colinha, bem pouquinha cola, ó, lá na pontinha, passei, e agora eu vou, ó, só fechar. Ó. Fechei, tá? Se quiser mais apertadinho, pode apertar, é que eu fechei aqui folgado, mas tá bom. Tá? Agora, a gente vai colocar a parte da blusinha dela. Então, ó, vai estar certinho nos moldes também, tá? Vou estar fazendo todo rosinha. Aí, o que que eu vou vir? Vou dobrar o meio aqui o molde e vou dar um cortezinho aqui, ó. Bem pequenininho, assim, na diagonal, tá? Vai ficar um Vzinho assim, tá bom? Aí, o que que eu vou estar fazendo? Vou sombrear aqui ao redor também com o meu giz. Só aqui na parte de cima. Ó. Vem aqui na parte de cima e sombreio. Porque a única parte que vai aparecer mesmo, eu acho, por causa da sainha, né? Não vai aparecer a parte de baixo. E venho, ó, esfumaço com o meu dedo, tá? Se quiser mais forte, vocês passam mais uma vez, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Vou colar essa minha parte da blusinha, ó, tá? Então, eu dou um pinguinho de cola bem no meio do corpinho. Posiciono o Vzinho da blusinha bem no meio daqui, ó, dessa parte do corpinho, certo? Ó. Tá? E agora, eu fecho atrás. Passo colinha aqui de um lado. Vem e fecho. Pode dar uma leve esticada, tá, meus amores? Pra ficar bem coladinha no corpinho dela, tá? Fechei um ladinho, agora no outro. Essa parte que sobrou tem que ficar sempre pra trás, tá bom? E tem que ficar bem certinho no meinho pra não ficar feio o trabalho da gente aqui. Essa parte que a gente fecha. Tiro o excesso. Tá? Cortei torto, mas vocês cortem reto. Minha tesoura não tá me ajudando não, viu, meninas? Aqui nada tá ajudando a tratar no dia de live, tá? Ó. Então, é isso. Se quiser encostar no ferro, pode encostar. Vai ficar certinho aqui, a risquinha, tá? Então, é isso. Ó, nosso corpinho, a calcinha já tá modelada, o corpinho já tá pronto. O que que a gente vai estar fazendo agora? A parte da... Deixa eu ver... As perninhas. Vou colar a perninha. Não, ainda não. Vamos sombrear a sainha. Tá? A sainha são pétalas, tá bom? De 5 centímetros assim, por 2,5 de assim, tá bom? Eu não coloquei na lista de materiais frisadores, mas eu vou estar usando um frisador. Esse daqui até saiu já do que era, mas eu acho que é de orquídea, tá? É o tamanho P, eu acho, da orquídea, da pétala da orquídea. Então, eu vou estar usando ele. Mas se vocês não quiserem, pode estar deixando assim, tá bom? Que fica bonitinho. Ou pode estar esquentando no ferro e dando uma modelada com o dedo, assim, um movimento, tá? Aí, vocês vêm esquentar no ferro e dá uma curvadinha pra dar um movimento na sainha, tá? Então, eu vou estar fazendo ele com
esse frisador. Mas vocês podem estar fazendo com frisador de folhas também, o que vocês tiverem. Se vocês tiverem algum frisador, pode estar fazendo com qualquer um que vai ficar bonito também, tá? Então, eu venho aqui, ó, e dou uma passada. Com giz pastel pra dar um sombreado. Meu giz pastel vocês não reparam não, viu, meninas? Quebrou. Eu comprei um outro, só que não é essa cor. Ele puxa pra um laranjado e eu não gostei muito. É um vermelho bem vivo. E puxa pra um laranja, não fica rosado. Então, eu não gostei muito dele. Esse daqui é meu xodózinho. É por isso que eu tô com esse cotoquinho de giz. Mas não é pra ir tá não, hein? Tá? Então, são 7 dessas, tá bom? Eu cortei uma a mais porque pode ser que, dependendo do modo que a gente encaixe na sainha, né? Use uma a mais, tá? Cortei 8. Mas vocês podem cortar 7 ou 8 mesmo, né? Dependendo do modo que a gente vai estar colocando na sainha, é o que define o tamanho que vai... o tanto de pétala que vai precisar. Quem quiser fazer isso depois,